Já imaginou ter uma herança esperando por você? Algo grandioso e transformador, mas não poder acessá-la por completo. Nossa, É isso que acontece com muitos cristãos quando falamos de herança espiritual. é verdade. Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema, explorando o livro Maturidade, o acesso à herança plena, do Legal. pastor Luciano Subirá. E também alguns textos bíblicos, que nos ajudam a entender a importância de amadurecer em Cristo, para vivermos a vida abundante que Ele nos prometeu. Isso. E antes de começarmos, um convite especial. Curta nosso canal, siga a Fé em Letras, ative as notificações e compartilhe esse episódio. E não esqueça de deixar nos comentários sugestões de livros que te inspiram na caminhada cristã. Sua participação é fundamental para a gente alcançar cada vez mais pessoas com mensagens transformadoras. Que bela introdução. É impressionante como muitas vezes buscamos as bênçãos e promessas de Deus. Mas nos esquecemos de que existe um processo de crescimento, de amadurecimento. Para que possamos recebê-las em sua plenitude. E o livro já começa nos impactando com uma analogia bem interessante, comparando a herança espiritual ao medicamento. O que você achou dessa abordagem? Achei brilhante. Afinal, um medicamento, nas mãos de um adulto, com dosagem correta, pode trazer cura e alívio, mas para uma criança, sem a devida orientação, pode ser perigoso, até fatal. E é exatamente isso que acontece com a herança espiritual. Verdade. Sem maturidade. Podemos não apenas desperdiçar os tesouros que Deus tem para nós, como também nos prejudicarmos espiritualmente. Me chamou a atenção também a forma como o autor usa Gálatas 4.17, a passagem que fala sobre o filho herdeiro. Ele destaca que, mesmo sendo filhos de Deus e tendo direito à herança, precisamos alcançar a maturidade para acessá-la plenamente. Exatamente. O apóstolo Paulo usa essa analogia para nos mostrar que existe um tempo de aprendizado, de preparação, que é determinado pelo Pai. É como se Deus estivesse nos moldando, nos capacitando para que, quando chegar o momento certo, possamos administrar a herança com sabedoria e responsabilidade. E essa ideia de que existe um tempo determinado por Deus me fez pensar na história da mulher cananeia. Em Mateus 15.21-28, ela reconhece seu lugar, se humilha diante de Jesus e pede apenas migalhas da mesa dos filhos. E o mais incrível é que com essa fé ela recebe a cura para sua filha. Que exemplo inspirador. A mulher cananeia nos ensina sobre a importância de reconhecermos nossa posição diante de Deus, de nos humilharmos e confiarmos que mesmo as migalhas da sua graça são suficientes para operar milagres em nossas vidas. Se ela alcançou tamanho milagre com fé e humildade. Imagine o que nos espera quando de fato nos assentamos à mesa com filhos maduros, prontos para receber a herança completa. E para nos ajudar a entender esse processo de amadurecimento, o autor apresenta 4 estágios de crescimento espiritual. Recém-nascido, menino, jovem e adulto. Mas ele faz questão de frisar que essa progressão não se dá apenas pelo tempo de caminhada cristã, mas pelas atitudes, responsabilidades e experiências que vivemos. É como na vida natural. Conhecemos pessoas que, mesmo com idade avançada, ainda agem de forma imatura, enquanto outros, mais jovens, demonstram maturidade e sabedoria em suas decisões. O tempo é importante, mas não é o único fator determinante. O que realmente nos faz crescer são as experiências que vivemos, os desafios que enfrentamos, as escolhas que fazemos. E cada fase tem suas características e desafios específicos, exigindo dietas espirituais adequadas. Essa parte me deixou curioso. O que o autor quis dizer com dietas? Ele usa essa metáfora para ilustrar a necessidade de alimentarmos nossa fé com um tipo de alimento adequado, a cada etapa do desenvolvimento espiritual. Assim como um bebê precisa de leite materno para crescer forte e saudável, o recém-convertido precisa se alimentar da palavra de Deus, de forma simples e didática, para fortalecer sua fé e criar raízes sólidas. Faz sentido. E o que marca essa fase inicial? A do recém-nascido em Cristo. Assim como um bebê, o recém-nascido na fé é marcado pela inocência, pela dependência e, muitas vezes, pela irritabilidade. Ele está descobrindo um novo mundo, aprendendo a se relacionar com Deus e com os irmãos. E precisa de cuidado constante, de alimento fácil de digerir, o leite espiritual. Uma fase linda, mas também muito vulnerável, né? Me lembro de quando meus filhos eram bebês. Ficava o tempo todo atenta para protegê-los de qualquer perigo. Exatamente. Na vida espiritual não é diferente. A igreja, os líderes e os irmãos mais maduros precisam estar atentos para oferecer a devida proteção e orientação aos novos convertidos, para que eles não sejam levados por falsos ensinamentos ou influências negativas. Lembrando que quando o autor fala em menino, ele não se refere necessariamente à idade cronológica, mas um estágio de maturidade espiritual. Perfeito. Ele usa essa figura para representar aqueles que, mesmo tendo algum tempo de caminhada com Cristo, ainda se comportam de forma instável, inconstante, com dificuldades em lidar com responsabilidades e relacionamentos.
E ele usa o exemplo de João Marcos, que desistiu da missão com Paulo e Barnabé por imaturidade. É um exemplo clássico de como a falta de maturidade pode nos levar a tomar decisões precipitadas e nos afastar do propósito de Deus. Mas o interessante é que João Marcos teve uma segunda chance e se tornou um líder frutífero. Isso nos mostra que todos nós podemos aprender com nossos erros, nos arrepender e retomar o caminho do crescimento. Ainda bem que o apóstolo Paulo não desistiu dele. Afinal, como ele mesmo nos ensina, a paciência é fundamental no trato com os imaturos. Com certeza. E a paciência? Como veremos mais adiante, é uma das marcas da maturidade. Mas antes de chegarmos lá, vamos explorar a fase do jovem espiritual. E aí o que te chamou a atenção nessa fase? O que marca o jovem em sua caminhada de fé? O jovem espiritual, assim como o jovem natural, é cheio de energia, disposição para a batalha, pronto para enfrentar desafios. É uma fase de grande força e vigor, de conquistas e vitórias. É quando muitos se engajam em missões. É evangelismo. E começam a experimentar o poder de Deus de forma mais intensa. É como um jovem soldado, corajoso e pronto para o combate. Exatamente. Mas é importante ter em mente que, apesar da força e da disposição, a experiência ainda é limitada. Assim como um jovem soldado precisa de treinamento e orientação. Para se tornar um líder experiente, o jovem cristão precisa de mentoria, de discipulado, para que sua força e entusiasmo sejam canalizados de forma sábia e frutífera. E essa força, essa disposição, precisa ser direcionada para que o jovem não se perca em meio aos desafios e tentações. Sem dúvida, é uma fase em que muitos ainda lutam para lidar com as próprias emoções, com as pressões do mundo, e precisam de apoio e orientação para não desviarem do caminho. Afinal, a maturidade, como o autor destaca, é um processo gradual, que exige tempo, dedicação, principalmente disposição para aprender, com as experiências, com os erros e com os acertos. E por falar em maturidade, no próximo bloco vamos desvendar a fase adulta. No contexto espiritual, quais as marcas de um cristão maduro, quais os desafios e as recompensas dessa fase, fica com a gente para descobrir. E voltamos para nossa imersão no universo da maturidade espiritual. É isso aí. Agora vamos mergulhar na fase adulta, o ápice do desenvolvimento da fé. Lembrando que o autor compara essa fase ao adulto na vida natural, né? Com responsabilidades, experiências, uma visão mais ampla da vida. Exato. E essa maturidade se manifesta em diversas áreas. Uma delas que me chamou muito a atenção é a constância. Diferente da inconstância dos imaturos, o cristão maduro se mantém firme em sua fé, mesmo diante das adversidades. O autor usa o apóstolo Paulo como exemplo, né? Aquele que, mesmo enfrentando perseguições e tribulações, se mantinha inabalável em seu propósito. O que fascina no exemplo de Paulo. Paulo é a personificação da perseverança. Ele demonstra que a maturidade nos fortalece para continuarmos na fé, independentemente das circunstâncias. Em Atos 20.22, 24, ele declara: "E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus." Imagina a pressão que ele enfrentava, as dúvidas, os medos, mas o compromisso com o chamado e a confiança em Deus o impulsionavam. É realmente inspirador. E essa firmeza, essa constância, também se manifesta na maneira como o cristão maduro lida com as emoções, né? Com certeza. O livro destaca a importância da maturidade emocional, para que o cristão se mantenha equilibrado, paciente e capaz de tomar decisões sábias, mesmo em meio a provocações, conflitos e pressões. Tiago 3.2 nos ensina: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O domínio próprio, a capacidade de controlar as emoções, é realmente uma marca da maturidade. Mas na prática, como podemos cultivar esse domínio? No processo diário de vigilância e entrega, precisamos estar atentos aos nossos pensamentos e reações, buscando a ajuda do Espírito Santo, para não nos deixarmos levar por impulsos. A palavra de Deus é um guia precioso nesse processo, nos ensinando a cultivar a paz, a paciência, o amor. Outro ponto que me chamou a atenção no perfil do cristão maduro é a capacidade de saber perder, de abrir mão dos próprios direitos, em favor do bem-estar do próximo. É como se o egoísmo e a autossuficiência fossem substituídos por compaixão e generosidade. É verdade. O autor destaca essa característica como um sinal claro de maturidade: o desapego, a generosidade, a capacidade de amar ao próximo como a si mesmo. Filipenses 2.4 é bem claro nesse sentido. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. E como essa postura se conecta com a ideia da herança espiritual que estamos explorando? Acho que se conecta de maneira profunda quando entendemos que a verdadeira herança está em Cristo, em sermos filhos de Deus. A nossa perspectiva muda completamente, as coisas materiais, os títulos,
as posições, perdem a relevância. O que realmente importa é o reino de Deus e a sua justiça. E essa busca pelo reino nos impulsiona a amar, servir e abençoar o próximo. É como se a maturidade nos libertasse da necessidade de competir, de acumular, de buscar reconhecimento. Nos tornamos mais livres para amar e servir. Porque nossa segurança está em Deus, não nas coisas desse mundo. Exatamente, essa liberdade, essa segurança em Deus, nos capacita a enfrentar os desconfortos, os desafios, as provações que inevitavelmente surgem em nossa caminhada de fé. O autor dedica um capítulo inteiro para falar sobre esses desconfortos, né? Ele os compara às dores de parto. Algo que, por mais doloroso que seja, produz um resultado extraordinário. Uma nova vida. É uma analogia poderosa. Assim como uma mãe passa por dores intensas para dar à luz a uma nova vida, o cristão precisa passar por provações, tribulações e desafios para que a nova criatura em Cristo possa se manifestar plenamente. É como se Deus estivesse nos moldando, nos aperfeiçoando, através das dificuldades. Tiago 1.2:4 nos encoraja. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que linda promessa! E você se lembra da história que o autor compartilha sobre seu filho. Quando ele foi estudar fora, o pai decidiu não socorrê-lo financeiramente, caso ele gastasse todo o dinheiro antes do previsto. Sim, e o resultado foi surpreendente. O filho, diante da necessidade, buscou a Deus em oração e teve uma experiência incrível de provisão. E o mais importante, aprendeu uma lição valiosa sobre a fidelidade de Deus e a importância de confiar nele em todas as situações. Essa história ilustra a sabedoria de Deus em usar as dificuldades para nos fortalecer e nos aproximar dele. Muitas vezes, queremos que Deus nos livre dos problemas, mas ele permite que passemos por eles, para que ao superá-los, cresçamos em fé, em caráter e em maturidade. É como se ele estivesse nos preparando para administrarmos a herança, nos ensinando a depender dele, a confiar em sua provisão, a buscar sua sabedoria em todas as situações. Exatamente. A maturidade não se adquire da noite para o dia, nem com fórmulas mágicas. Ela é fruto de um processo, muitas vezes doloroso, mas que nos conduz à plenitude da vida em Cristo. E como podemos saber se estamos, de fato, trilhando o caminho da maturidade? Como podemos avaliar nosso crescimento espiritual? O autor nos convida a fazer uma autoanálise, a identificar em qual fase nos encontramos e a buscar em Deus a graça e a sabedoria, para avançarmos rumo à maturidade. Ele nos desafia a abandonar os comportamentos infantis, a buscar o conhecimento da palavra, a desenvolver a paciência, a generosidade, a constância e, acima de tudo, a confiança inabalável em Deus. E para nos ajudar nessa autoanálise, no próximo bloco, vamos desvendar os sinais de imaturidade, que podem estar nos impedindo de acessar a plenitude da herança que Deus tem para nós. Não perca. E cá, estamos de volta para a última parte da nossa imersão na maturidade espiritual. É isso aí. Agora que já exploramos as características de cada fase, é hora daquela autoanálise. Preparados para encarar os sinais de maturidade que podem estar travando o nosso crescimento espiritual. E o autor não alivia, não. Ele lista vários comportamentos que indicam que ainda temos um bom caminho a percorrer. Um deles é o apego. A pecados de estimação? Aqueles perredinhos que a gente insiste em carregar, né? Como se fossem velhos amigos. Exatamente. E outro é bem direto. Quem se agarra a esses pecados de estimação demonstra que ainda não amadureceu o suficiente para romper com velhos hábitos e viver a vida abundante que Deus tem para oferecer. É como se a gente estivesse preso a um vício, sabendo que faz mal, mas sem força de vontade para se libertar. E aí, como o autor coloca, perdemos a oportunidade de experimentar a verdadeira liberdade, que só encontramos em Cristo. Outro sinal de alerta é a falta de compromisso com a palavra de Deus. Tem gente que se contenta com migalhas de conhecimento bíblico, sem se aprofundar no estudo das Escrituras. É como se alimentasse apenas de fast food espiritual. Mata a fome na hora, mas não nutre, não fortalece a fé. E o resultado? Uma vida espiritual fraca, vulnerável a falsos ensinamentos, influências negativas e todo tipo de engano. Me chamou a atenção também a crítica do autor à inconstância, a falta de perseverança. Ele compara os imaturos, aqueles que começam a construir uma torre, mas desistem no meio do caminho, por falta de recursos ou de persistência. E aí fica a lição. A maturidade exige esforço, disciplina e determinação. Não podemos esperar que o crescimento espiritual aconteça de forma automática, sem que nos empenhemos em buscar a Deus, de todo o coração. É como um atleta que deseja vencer uma maratona, precisa treinar constantemente, superar seus limites, se dedicar de corpo e alma, para alcançar o objetivo. Na vida espiritual não é diferente. Esses sinais de maturidade que o autor apresenta são como um espelho, né? Nos ajudam a enxergar com mais clareza as áreas que precisam ser trabalhadas, os pontos fracos que precisam ser fortalecidos. Com certeza. Mas é importante lembrar
que essa autoanálise não deve nos levar à culpa ou à desmotivação. Pelo contrário, deve nos impulsionar a buscar a ajuda de Deus, para vencermos os desafios e crescermos em maturidade. O autor nos lembra que a maturidade é um processo que envolve não apenas a nossa vontade, mas também a ação de Deus em nossas vidas. Isso é verdade. Precisamos estar abertos à ação do Espírito Santo, que nos conduz, nos corrige, nos fortalece e nos capacita a vivermos a plenitude da vida em Cristo. Exatamente. A maturidade não é um ponto de chegada, mas uma jornada contínua de aprendizado, transformação e aperfeiçoamento. E a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco a cada passo, nos guiando, nos moldando, nos capacitando a vivermos a vida abundante que Ele sonhou para nós. Isso é a vida abundante. E essa herança gloriosa que Deus nos reserva. Não se trata apenas de bênçãos materiais ou sucesso terreno. Não. É muito mais profundo do que isso. É a plenitude da vida em Cristo. A paz, a alegria, o amor, sabedoria, o poder que só encontramos nele. É a certeza de que mesmo diante das dificuldades e desafios, temos um Pai amoroso, que cuida de nós, que nos guia, que nos fortalece. É a confiança de que, em Cristo, somos mais do que vencedores, que a nossa herança é eterna. E aí, queridos ouvintes, em qual fase da jornada vocês se encontram? Que tal aproveitar essa reflexão para identificar os pontos que precisam ser trabalhados, as áreas em que a imaturidade ainda prevalece? Lembrem-se, o caminho rumo à maturidade é contínuo, mas a recompensa é eterna. E nunca se esqueçam, Deus está pronto para nos auxiliar nesse processo. Basta que nos coloquemos em suas mãos, com humildade e disposição, para aprender e crescer. Que essa imersão no universo da maturidade espiritual nos impulsione a buscarmos a plenitude da vida em Cristo. Até a próxima!